Graça e paz, meus irmãos. Amém. É sempre uma alegria nós nos reunirmos na casa do Senhor, e hoje especialmente porque nós temos, depois de um dia onde talvez muitos de vocês trabalharam bastante, a oportunidade de vir à casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Então eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que se encontra em Romanos, capítulo 1. Então vamos abrir a Bíblia, Romanos, capítulo 1. E são dois versículos, o versículo 16 e o versículo 17. Essa é uma passagem que sempre me intrigou muito, no sentido de saber o que exatamente o apóstolo quis dizer ao se pronunciar nesses termos que nós temos aqui. Espero no Senhor que Deus nos dê, nesta noite, todo o entendimento daquilo que o Senhor quis dizer naquele tempo e aquilo que Ele quer dizer para nós em nosso tempo. Então nós vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Senhor, vem com a Tua palavra e guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração do mal e guarda a Tua palavra em nosso coração. E viveremos, porque a Tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar-se. Eu queria contar para vocês uma história. Conta-se que uma empresa que vendia calçados mandou um vendedor para uma cidade. E depois de 15 dias por lá, o vendedor liga para a empresa e diz: nessa cidade ninguém compra sapato, porque todo mundo aqui só anda descalço ou com uma sandália no pé. Eu preciso me sustentar e trazer também recursos à empresa. E a empresa, sensibilizada com a palavra do vendedor, pediu que ele retornasse. Mas a empresa, que tinha uma visão visionária, resolveu mandar outro vendedor. 15 dias depois, o vendedor liga daquela cidade e diz à empresa que a empresa deveria mandar mais produtos, porque ele estava conseguindo vender. E como era a única empresa que estava atuando naquela região, ele esperava que lucros viriam para aquela sua forma de negócio. E a verdade é que tanto aquele vendedor prosperou, quanto também aquela empresa. E eu queria chamar a atenção de vocês sobre a perspectiva do Evangelho como sapato. A Bíblia diz que o Evangelho, a palavra do Senhor, é calçado para os pés. Será que não há ao nosso redor, será que não há próximo de nós pessoas precisando de um sapato? Jesus disse em Mateus 24, eu vou ler esse texto aqui, Mateus 24, versículo 14, diz assim: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É ordem de Jesus que o Evangelho, a palavra do Senhor, seja anunciado em todo o mundo. Sabemos que pessoas irão rejeitar a palavra, mas todos devem ouvir a palavra. Todos devem tomar conhecimento da palavra de Jesus. Então pense aí. Talvez você tenha um vizinho, talvez você tenha um amigo, talvez você tenha uma comunidade toda precisando de sapato. É verdade que
Eles poderão rejeitar, mas haverá alguém que reconhecerá a necessidade de usar o sapato. Então pregue a palavra. A Bíblia diz que nós devemos pegar a palavra em tempo e fora de tempo. Nós devemos anunciar a Jesus, falar de Jesus, falar do que Ele fez por nós, falar do que Ele pode fazer na vida das pessoas. Jesus levou um sapato para uma pessoa que estava acostumada a andar descalço. Essa pessoa nunca tinha calçado um sapato. Nós deduzimos isso a partir da história de Lucas 19, quando o Senhor Jesus, Ele vai fazer uma visita à casa de um homem chamado Zaqueu. Irmãos, aquele homem estava acostumado com a fraude, com a ganância. E uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o dinheiro, no sentido de trazer o dinheiro como um Deus, que era o caso de Zaqueu, a coisa mais importante para Zaqueu não eram as amizades, não eram os valores, não era a religião dele, nada. A coisa mais importante para Zaqueu era o seu dinheiro. Agora você consegue imaginar o tamanho do milagre que foi o sapato que Jesus deu a Zaqueu? Porque ele chega na casa de um homem descalço, que agora deseja calçar um sapato que Jesus deu para ele. O encontro com Jesus foi oportuno na vida desse homem para que ele desejasse calçar sapatos. Sabe por quê? Porque houve arrependimento naquela casa. Todo encontro com Jesus real e verdadeiro é seguido de uma mudança radical, de uma mudança de costume, de uma mudança de pensar, de uma mudança de ser, de uma mudança de valores de enxergar. Jesus nunca vai entrar na vida de alguém e vai deixar essa pessoa como ele era. Jesus vai lhe dar sapatos novos. Zaqueu disse: o que eu desejo ouvir sempre de alguém. Zaqueu disse o que Jesus quer fazer na vida de todos. Zaqueu disse: se eu tenho defraudado alguém, isso é arrependimento, eu vou restituir 4 vezes mais. E olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Sabe que Deus não está preocupado com o dinheiro de Zaqueu? Mas a atitude de Zaqueu demonstra que ele queria um sapato novo. A Bíblia chama um sapato novo de evangelho. Amém? Amém. O evangelho muda a vida das pessoas. O maior milagre que eu já vi na minha vida, e tenho certeza que se tivesse visto um cego enxergar, que Jesus cura cego. Se tivesse visto um outro milagre que aqui eu pudesse colocar nessa lista, o maior milagre eu já vi, que foi Jesus transformar a vida de um pecador. Transformou a minha vida, transformou a vida de todos vocês, e já transformou a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas em toda a história. E quando Jesus entra na vida de alguém, Jesus lhe dá o novo. O novo de Deus significa uma mudança profunda e radical, que vai radicalizar essa vida para Deus. O homem vive sem Deus, ele não tem percepção do que ele não tem um sapato, até que ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele percebe que a sua vida calçada será uma vida de grande conquista, será uma vida de uma grande perspectiva, será uma vida de uma grande esperança, será uma vida compatível com os céus. Quando Paulo escreve a sua carta, existem aqui algumas informações que elas são cruciais para entendermos o que é o poder do Evangelho. E Paulo disse isso. Paulo disse: o Evangelho, versículo 16, é o poder de Deus. O que significa a palavra Evangelho? Significa boas novas. Todo lugar que o Senhor chegar, fosse uma praia, fosse uma cidadezinha, onde ele anunciava a palavra dele,
existia algo novo e extraordinário. Quando ele pregava, dizia, a Bíblia diz que as multidões ficavam enluivadas. Quando ele orava, as pessoas recebiam um milagre. A exemplo do filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou dos mortos. A exemplo da mulher de fluxo de sangue, que há 12 anos não tinha cura, Jesus curou aquela mulher. A exemplo de tantos milagres. Onde estava o Evangelho, o reino de Deus descia naquele lugar, e o novo, as boas novas, eram apresentadas às pessoas como as boas novas de vida eterna, as boas novas que conduzem o homem para os céus. Foi assim a vida do ministério de Jesus. Vou dizer uma coisa para você se alegrar. Nada parou Jesus. Disseram que ele era beberrão, comelão, endemoniado. Mas você já viu Jesus parar o seu ministério, a sua vida, porque disseram isso dele? Não, Jesus continuou a sua ministração, a sua pregação, a sua palavra, porque ele estava debaixo da convicção daquilo que ele mesmo era, porque Jesus é o Evangelho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certa vez ele disse aos judeus, que o indagavam muito, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é isso, o Deus extraordinário, o Deus eterno. Isaías teve uma visão, vislumbre sobre ele. Disse, o seu nome será maravilhoso, conselheiro de Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9. Nós temos um retrato da personalidade desse Jesus, que é a nova, o novo, para a vida de todo aquele que crê. Paulo então estava dirigindo a sua epístola à igreja em Roma. Paulo que desejou muito conhecer a igreja em Roma. Paulo chega a desejar que a igreja o enviasse para pregar aos irmãos em Roma, para que ele pudesse anunciar o evangelho também aos irmãos lá em Roma. Então Paulo tinha um desejo. Esse desejo, evidentemente, não foi conquistado. Paulo não chegou a pregar aos irmãos em Roma, a não ser por carta, mas pessoalmente ele não esteve ali. E Paulo diz uma outra coisa nessa passagem, e ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Evidentemente que eu e você que aqui estamos, dizemos isso de uma forma verdadeira, real. Dizemos isso contextualizado pelo que sabemos que Jesus é, conforme as Escrituras e conforme o que ele operou na nossa vida. Mas vamos pensar, quem estava dizendo isso e para quem ele estava dizendo isso? Paulo enxergava, como fariseu que ele era, membro do Sinédrio, quando dizia que Jesus era o Filho de Deus, ele dizia, isso era uma vergonha para Israel. Como pode um carpinteiro que foi crucificado numa cruz dizer ser o Filho de Deus? Aí você percebe que quando Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, você percebe uma coisa, que aqui o Paulo é um outro Paulo, daquele que pensava como os judeus na sua religiosidade. Na mente de Paulo, irmãos, tinha aqui o caminho de Damasco. E sabe o que eu percebo quando ele diz, quando ele expressa com orgulho de alma curada, de alma sã? Eu percebo uma coisa sobre Paulo, quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, é que ele estava grato a Deus. E ele se sentia privilegiado pelo encontro com Jesus no caminho de Damasco. Porque Paulo, como que dissesse, eu estava morto e não sabia.
morto pelo sistema, morto por um modo errado de pensar. Mas Jesus me deu a oportunidade de conhecê-lo. E por isso eu vou dizer ao mundo inteiro. Irmãos, não houve ninguém que evangelizou o mundo como Paulo. Paulo tinha duas características fortes. Ele era amoroso e ele era corajoso. Então Paulo estava disposto a dizer ao mundo inteiro: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Amém. A outra coisa que tem aqui é que Paulo estava dizendo numa igreja em Roma. Roma era a capital do império. Então quando você pensa em Roma, com uma sociedade truculenta que era, acostumada com a força, acostumada com o uso do poder, você percebe Paulo dizer que eu não me envergonho do evangelho. Ele está trazendo a memória da igreja em Roma, que apesar de parecer uma fraqueza, não foi fraqueza o que aconteceu com Jesus que morreu naquela cruz. Porque em mente Paulo tinha o que uma arrogância podia pensar, considerando que Roma era a capital do império. Porque eles de lá, na capital, poderiam pensar o seguinte: como pode alguém dizer que é o Filho de Deus, o Salvador, sendo apenas um homem vindo de uma província chamada Israel, de uma cidadezinha chamada Nazaré, e que andava com uma meia dúzia de mulheres e uma meia dúzia de pescadores, ser maior do que nós? Mas Paulo disse: eu não me envergonho de dizer que aquele simples carpinteiro é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Amém. Quando ele afirma eu não me envergonho do evangelho, está dizendo eu não me envergonho de Jesus. Apesar da frágil aparência, que é circunstancial, a geografia, o lugar, as características, ali estava um projeto de Deus, uma obra de Deus, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu no madeiro pelos nossos pecados. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque Paulo estava vislumbrando, irmãos, em sua mente a obra de Cristo na cruz. Cristo não morreu por uma fatalidade. A morte de Cristo foi um propósito, um meio, o único meio de salvar os homens dos seus pecados. Porque se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, romanos, gregos, judeus, elamitas e qualquer povo do mundo estariam em trevas e jamais veriam a luz, jamais enxergaria o farol, jamais enxergaria aquele que é o Filho de Deus. Jamais teriam esperança, jamais teriam vida eterna. Então, entendemos o que estava acontecendo na mente de Paulo quando ele afirma: não me envergonho do evangelho. E dando sequência, Paulo disse: é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. E daí Paulo nos remete a algumas coisas importantes. Se o evangelho é o poder de Deus, ele estava implicitando para os seus leitores que eles precisavam, como todos, de um Salvador, e que Jesus era esse Salvador, e que todos estavam igualmente debaixo de uma maldição, debaixo de uma condenação, que o único meio de se livrar dessa peste da condenação seria o poder do sacrifício do Calvário. É isso que Paulo está dizendo quando ele afirma que o evangelho é o poder de Deus. Todos estão perdidos e precisam de um Salvador. Jesus é o Salvador. Amém? É isso que Paulo está nos dizendo. E aí ele vai entrar no tema salvação. E se todos carecem da salvação, então existe uma salvação. E ele aponta para o Salvador. Na salvação do Senhor Jesus, acontecem algumas partes que nós precisamos considerar aqui. Porque quando Cristo morreu naquela cruz, quando Cristo padeceu no Calvário, há um termo que nós usamos que é expiar. Ele expiou os nossos pecados. Ele pagou
a dívida que era nossa, que nós não podíamos pagar. Jesus pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz de horror. E isso é expiar. Expiar significa tirar a culpa. Expiar significa remover o poder do pecado. Eu vou dizer mais: afastar a presença do pecado na ressurreição. Então, quando Deus expia através de Cristo a culpa, o pecado de alguém, Ele está tirando o poder da culpa e o poder do pecado. O homem sem Deus, pecador, ele não tem domínio próprio. Quando o pecado está na alma do ser humano que não tem um Senhor, ele tem atitudes e ações que ele nem coordena. Mas aí quando Cristo vem e perdoa os pecados, Ele nos dá o poder de não sermos dominados pelo pecado. Nós somos livres das amarras do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Paulo escreveu isso. O pecado não tem domínio sobre nós, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Quando trazemos o tema salvação, precisamos pensar em justificação. Como pode Deus, sendo um juiz, e Ele é um juiz, tornar justo alguém que não tem mérito? Mas é exatamente o que Deus faz quando Ele nos perdoa. Mas como Deus poderia nos perdoar se eu não tenho como apresentar um mérito? Qual é o recurso que Deus, como juiz, traz para nos tornar justos diante dele? Porque tem pessoas que praticam obras, tem pessoas que vivem em torno das obras com o objetivo de se tornar justo diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: nada que o homem faça vai torná-lo justo. Por isso que Deus, ao justificar alguém, ao perdoar alguém, Ele faz isso com um único mérito: é o sangue do Senhor Jesus. Então, você chega pecador diante do Senhor, sem apresentar nenhum mérito, reconhecendo que Cristo fez por você na cruz. Você diz: Deus, me perdoa os meus pecados, porque eu creio em Jesus e no que Jesus fez por mim na cruz. Sabe o que Deus faz? Deus torna a justiça de Cristo para a sua vida. Ele transfere. Por isso que Deus torna o homem justo. É o recurso que Ele usa. Ele pega a justiça de Cristo e atribui ao homem pecador arrependido dos pecados. Esse é o único meio do homem se justificar e se tornar justo. Porque o que já teve de gente na história, que tem hoje, que luta para ter libertação da culpa do pecado e do poder do pecado, é muita gente que nunca conseguiram se livrar. Apesar dos flagelos que muitos fazem com o seu próprio corpo, apesar de todas as penitências que alguns fazem, jamais obterão o perdão de Deus por mérito, a justificativa de Deus por mérito próprio, a não ser que se arrependam dos pecados diante de Jesus e reconheça que a obra de Cristo no Calvário é suficiente para tornar a sua vida pura diante do Senhor. Glória a Deus. Então, quando Deus perdoa você, Deus passa a ver você através de Cristo, porque o mérito não é seu, o mérito é de Cristo. Esse é um ato de fé. Um dia nós fizemos isso, e por isso a Bíblia diz que vivemos de fé em fé. Um dia aceitamos Jesus pela fé, a obra dele pela fé, e todos os dias nos renovamos, esperando aquele grande dia onde veremos o Senhor face a face, assim como Ele é. Amém? Amém. Então preste atenção aqui. Não havendo ninguém com justiça própria para se justificar, Jesus levou os nossos pecados. Ele carregou a nossa cruz. Ele levou o castigo que era nosso, naquela cruz de horror,
naquela cruz de dor, naquela cruz de vergonha e de humilhação. Irmãos, o Calvário foi duro. O Calvário foi um momento duríssimo para a vida do Senhor. Pensa na condição. Ele, o Filho do Deus vivo, sendo abatido pela criatura, da forma mais humilhante que alguém poderia morrer. Cuspido, humilhado com palavras, além daqueles castigos físicos. E a Bíblia diz que quando Deus o abandona, Deus virou o rosto para Jesus na cruz por causa dos nossos pecados. A gente não tem noção, irmãos, o que é a comunhão plena sendo rompida. Porque o Filho e o Pai eram um, e são um. Mas por um momento, houve a ruptura daquela comunhão, por causa dos pecados da humanidade. Por isso Deus faz justiça ao te perdoar, ao te tornar justo. Porque o preço já foi pago. Jesus pagou o preço dos nossos pecados, amém, irmãos? Amém. E o preço foi bem alto. Por isso, irmãos, perdoar é o mínimo que nós podemos fazer. Se alguém te ofendeu, perdoa. Se alguém te humilhou, perdoa. Porque o perdão que Deus te deu não cabe em lugar nenhum. Porque nós não tínhamos como pagar, mas Deus nos deu um presente ao nos dar o perdão dos nossos pecados. O cristianismo, irmãos, é uma grande experiência. Quando nós evangelizamos alguém, nós não queremos adeptos à nossa igreja. Nós queremos pessoas convertidas para Jesus. Nós queremos pessoas que se liguem a Jesus. Existe uma palavra chamada religar. Essa palavra quer dizer que é ligar. É como uma ponte, o ligar. Você estava de um lado, você não podia passar para o outro lado. Entre você e Deus tinha um grande abismo. Quando você aceita Jesus, você se liga ao Pai, porque Ele torna-se a ponte que você precisava para encontrar-se com Deus, o Pai. Seu religar. Então, quando alguém vem para Jesus, ele não está vindo para a instituição. Ele está vindo para Jesus, é para um modelo de vida, é para uma vida eterna, é para um relacionamento com o Senhor. Por isso, irmãos, que a salvação é individual. Por isso que cada um de nós temos que viver a nossa vida com o Senhor. E se você não tem um encontro com Deus, se você não teve essa experiência, seja sincero, diga: Deus, eu quero, Senhor, ter um encontro contigo. Assim como o Senhor se encontrou com Zaqueu, aquele homem pecador, miseravelmente pecador. E o Senhor perdoou, assim como o Senhor perdoou o ladrão na cruz. Me perdoa, Deus. Deus te perdoará e Ele virá ao seu encontro. Ele vai entrar na sua casa, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai fazer uma grande diferença. Ele vai lhe dar o sapato dos céus. Lutero, grande reformador, ele foi um monge. Quando eu leio a biografia de Lutero, eu sempre observo que ele foi um grande estudioso. Mas tem uma coisa que é evidente na vida de Lutero. Lutero, antes de se converter, Lutero, ele buscava ser justo. Ele se sacrificava em jejuns, em leituras, em servir no templo. Lutero tinha uma paixão por querer, com obras, ficar perto de Deus. E talvez percebendo que nenhum flagelo mudava o seu coração, mudava as suas atitudes interiores, ele foi sincero. E quando ele leu essa passagem que eu li aqui nessa noite, Romanos 1, versículos 15 e 16, Lutero se converteu, porque ele entendeu que o sacrifício de Jesus por ele já pagou a sua conta. E que o sacrifício de Jesus por ele era suficiente. Por isso que ele disse, escreveu lá no castelo em Wittenberg, na Alemanha: o homem viverá unicamente pela fé.
O homem não precisa de obras para se salvar. O homem não pode se salvar por obras, unicamente pela fé. Talvez a palavra rema da pregação de Lutero tenha sido: o homem viverá unicamente pela fé. Porque de um homem que viveu para as obras, agora era um homem que vivia unicamente pela fé, e a fé no Filho de Deus. Amém? Amém. Então, a conversão de Lutero nos trouxe a reforma. Lutero foi um grande reformador. O mundo encontrou a luz novamente através da radicalização que foi viver pela fé, em um contexto onde o homem tinha que praticar obras para ele se salvar, e tinha que comprar pedaços da cruz, e tinha que comprar perdão dos pecados, terreno no céu. Lutero disse: nada disso tem valor nenhum. Se não for pela fé no que Cristo fez, nós estamos perdidos. Aí eu entendo a ousadia de Lutero. Lutero se tornou aquele homem que não tinha medo mais de nada. Há um historiador que disse que Lutero lutava com a língua, mas era com a palavra, e a palavra de Deus. Porque ele era destemido em pregar a palavra de Deus. Evidentemente que teve um momento que ele sentiu flagelo na alma diante das perseguições que ele sofreu. Porque por menos do que isso, muitas pessoas foram lançadas na fogueira pelo sistema papal. Agora chega um camarada e diz assim: tudo que está fazendo é errado. Nós temos que nos voltar à Bíblia. E foi o homem mais perseguido e odiado do seu tempo. Mas Deus guardou Lutero para que ele fosse testemunha de que, como Paulo, por enxergar que obras não poderiam justificá-lo como judeu, Lutero, como alemão, reconheceu que unicamente o mérito da cruz de Cristo seria capaz de justificá-lo. De um homem que lutou para se salvar, agora era um homem salvo pela fé. E tudo que quisermos receber de Deus, unicamente pela fé receberemos. Não há mérito. A fé. Creia no Senhor. Creia no Salvador. E Ele virá ao seu encontro. Amém. Jesus virá ao seu encontro. Jesus nunca deixou ninguém que quis tê-lo sem esse encontro. Abra mão da religiosidade. Abra mão do modo próprio de pensar e pense conforme a Bíblia. Leia a Bíblia. Veja como foi o relacionamento de Jesus com os discípulos, com as multidões que o cercavam. Entenda que Jesus busca aqueles que querem nos seus corações encontrá-lo. E se Ele achar em você o lugar, Ele virá ao seu encontro. No Apocalipse lemos que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Em Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 11, diz assim: Romanos 10, versículos 9 a 11: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Jesus sabe que são seus. Quem no seu coração crê em Jesus, deixa de ser ímpio, deixa de viver do pecado e passa a viver uma vida com o Senhor. Isso é fundamental. Entendemos que quando eu creio em Jesus, a minha fé me leva à obediência. E essa é a fé verdadeira. Essa é a fé construída com base nos elementos da consciência espiritual, com base na consciência bíblica. Se com a tua boca confessares, é necessário dizer publicamente que Jesus é o teu Salvador, e em teu coração creres, deixar a vida de pecados,
será salvo. A salvação depende de mim e de você. Se você crer em Jesus, no que Ele fez na cruz por você, saiba que toda a conquista dele é destinada a você também. Eu queria deixar 3 pontos aqui nessa noite. Primeiro, é que o Evangelho é o único meio pelo qual é dada a revelação da justiça de Deus. E onde encontramos o elevado destino daqueles que servem ao Senhor. Segundo, Deus salva unicamente mediante o seu Evangelho. Não adianta o indivíduo dizer que todo caminho se chega a Deus, não. Não é todo caminho que se chega a Deus. Só há um caminho, esse caminho é Jesus, a palavra dele, o Evangelho. Em terceiro lugar, a fé verdadeira não é uma fé só intelectual. É uma fé que leva o indivíduo a reconhecer que ele é pecador, a render-se ao Criador, a entregar a sua vida ao Criador. Essa é a fé verdadeira, que é possível experimentar. Jesus espera a rendição. Sem rendição não há salvação.